entrevista à CNN, a vice-ministra de Relações Exteriores da Ucrânia, a Irina Borovets, afirmou que o governo Lula poderia desempenhar um papel maior nas negociações de paz entre o país e a Rússia. I think that Brazil could, considering the global posture, the global place that Brazil actually takes, it could be more involved and more a part of the peace process. Of course, we noticed the interest of Brazil to be part of the peaceful negotiations. Of course, we know about the Brazil-Chinese initiatives and the 6 points. Some of them correspond to our Ukrainian peace formula. Brazil is an important leader in the region here in South America, but what more can Brazil do? Be more vocal. Be more vocal in supporting the principles for future peace that are grounded in the principle of international law and UN Charter. I think that that Brazil could lead by example. Bem, Théo Cury está aqui com a gente. Théo, nessa entrevista a vice-ministra deixou bem claro que diante da posição do Brasil na tentativa de ser um mediador de conflitos, o país ainda deixa a desejar com relação às negociações pela paz entre a Ucrânia e a Rússia. Por quê? Jairo, a principal crítica do governo ucraniano, seja essa externada quando eu conversei com a vice-ministra de Relações Exteriores, seja pelo presidente Volodymyr Zelensky, que falou nesse final de semana lá na Suíça, é a ausência de um posicionamento mais claro do Brasil, de uma participação do Brasil nessa cúpula que foi realizada na Suíça e que terminou sem nenhum tipo de consenso entre os países que participaram. Mais de 90 países estavam presentes, o Brasil foi convidado, o presidente Lula foi convidado a participar desse encontro, mas o Brasil, a avaliação do governo Lula, a avaliação do assessor especial para assuntos internacionais da presidência da República, o Celso Amorim, é de que o Brasil não vai participar de um evento onde não estão representados os dois países que participam da guerra, a Rússia e a Ucrânia. E nesse final de semana, a Rússia não estava presente. O Brasil não assinou esse acordo que foi exposto nessa conferência realizada na Suíça. A ideia é que outras reuniões aconteçam. O Brasil e a China defendem uma conferência internacional pela paz com a participação tanto da Rússia quanto da Ucrânia. A Rússia não quis participar. A Ucrânia ainda não deu indicativos de que participa de uma reunião com a Rússia. Acha que primeiro é preciso participar com todos esses países para depois se sentar com representantes da Rússia. Foi o que a própria vice-ministra me disse nessa conversa que a gente teve. Mas há uma crítica do governo ucraniano com relação à postura adotada pelo governo brasileiro, que era um posicionamento mais claro do Brasil com relação a esse conflito. O Brasil tem se colocado como um mediador para colocar fim à guerra, mas encontra resistências desses dois lados. Na semana passada, o presidente Lula conversou por telefone com, esse sim, o Vladimir Putin, numa conversa por telefone em que o presidente disse que os dois países precisam sentar e conversar. Essa é a defesa do governo brasileiro. O presidente Lula, como eu disse, foi convidado e no lugar dele enviou a embaixadora do Brasil na Suíça para participar como observadora. Ela não assinou esse texto dos países. Então não houve um consenso. E o Brasil e a China foram muito criticados pela postura que vem adotando ao longo dos últimos meses e mais recentemente uma declaração que foi divulgada no final de maio entre os dois países, que, entre outras coisas, esses 6 pontos que a vice-ministra mencionou nessa nossa conversa, o Brasil e a China defendem uma participação numa conferência dos dois países. Disse que só vai haver um avanço quando os dois países se ouvirem e sentarem para conversar. Então, esse é o cenário atual e que tem gerado muitas críticas ao governo do presidente Lula pelas autoridades ucranianas. Muito bem, Théo Cury trazendo mais informações para a gente sobre o papel do Brasil no conflito entre Rússia e Ucrânia. Muito obrigado pelas suas informações. Agora nós vamos fazer uma pequena pausa aqui no live e a Justiça manteve a prisão de Eurípides Júnior, o presidente do Solidariedade, se entregou à Polícia Federal depois de ficar 3 dias foragido. Ele é suspeito de desviar 36 milhões de reais do fundo eleitoral. Daqui a pouco nós vamos contar essa história por completo para você. Fique com a gente.
Lembrei de você. Lembrei de você. Samsung Galaxy com Claro 5G+, em 21 de 119. Querem ver onde será nossa casinha nos próximos dias? Uma jornada fascinante. Cruzeiros que nos levam por diferentes mares, histórias e culturas. 9 países, 25 cidades, 20 dias de navegação. Calor. Vamos mergulhar? E muito frio. Em uma viagem completamente fora do comum. Um mundo de maravilhas, onde cada horizonte revela não apenas um novo destino, mas uma nova forma de ver a vida. E que começa a próxima temporada. CNN Viagem e Gastronomia, comigo, Daniela Filomeno. Temporada inédita. Estreia sábado, 10 da noite. Eita, Pernambuco! Prepara teu coração que vai começar a brincadeira! Coração vai dar uma festa, o forró no ar. É alegria, brincadeira, dançando piseiro. Salsicha, chá de baião, São João chegou. É festa a noite inteira. São João de Pernambuco, teu coração vai dar uma festa! Oi, chefe. Ué, você não vem? Não deixe os momentos mais importantes da sua vida passarem sem você. Omie é o sistema parceiro da sua empresa, pronto para cuidar de tudo. Com ele você aproveita ao máximo cada momento especial. Desplanilhe-se, descadernize-se. Omie, libere seu crescimento. UCI Corporate, seu evento com toda a sofisticação e tecnologia do cinema. Alugue uma de nossas salas e surpreenda sua plateia com projeção em altíssima definição, som de máxima potência e muito conforto. Você ainda conta com opções de combos com pipocas e refrigerantes e um serviço de coffee break. Conheça nossos pacotes de ingressos para campanhas de incentivo e premiações. Venha projetar resultados com as soluções corporativas da UCI Cinemas. Há 70 anos, abrimos caminhos para o futuro. Por terra, trilhos, água ou ar. Investimos nossos esforços para promover o desenvolvimento do transporte brasileiro. Defendendo, representando e apoiando quem transporta as maiores riquezas do nosso país. Contribuindo para o crescimento de uma atividade essencial ao progresso brasileiro. Confederação Nacional do Transporte, CNT. A gente se move, o Brasil avança. Tecnologia, inovação, tendências. Como a transformação tem mudado a vida das pessoas? CNN Innovation, comigo, Marcelo Trípoli. Toda segunda-feira, no CNN Prime Time. CNN Innovation. Apoio Bradesco, eleito o melhor banco para investir. Live CNN está de volta com você. Agora nós vamos trazer a informação de que a Justiça manteve a prisão de Eurípides Júnior. É o presidente do Solidariedade que se entregou à Polícia Federal depois de ficar 3 dias foragido. Ele é suspeito de desviar 36 milhões de reais do fundo eleitoral. Eu vou conversar agora com a Marina Demore, que vai trazer para a gente os detalhes, sobre como foi esse momento em que ele se entrega à polícia e o que será feito daqui para frente, se ele seguirá ou não, pelo que a gente tem de informações, preso. Um bom dia para você, Marina. Oi, Jairo. Bom dia para você também. Bom dia a todos. Olha, o presidente, que agora está licenciado do Solidariedade, Eurípides Júnior, segue preso na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Ele se entregou no último sábado, depois de passar 3 dias foragido. Na hora que resolveu, então, se entregar à Polícia Federal, ele estava acompanhado dos seus advogados e ontem, domingo, passou por uma audiência de custódia. A defesa pediu nessa audiência a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica, mas esse pedido acabou não sendo atendido pelo juiz responsável pela audiência e, portanto, ele segue na Superintendência da Polícia Federal em uma cela, mas deve ser transferida. A expectativa é de que isso aconteça ainda nessa segunda-feira para o presídio da Papuda, aqui
em Brasília. A gente lembra que Eurípedes Júnior é investigado pela Polícia Federal por comandar uma organização criminosa que teria desviado cerca de 36 milhões de reais do fundo eleitoral em 2019 para uso pessoal. Outras 6 pessoas foram presas pela PF na última quarta-feira, quando essa operação foi desencadeada, e cerca de 45 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos aqui em Brasília, em Goiás, em São Paulo e também no estado do Paraná. Em 2019, quando esses desvios supostamente aconteceram, Eurípedes Júnior era presidente do antigo PROS, o Partido Republicano da Ordem Social, que acabou se unindo ao Solidariedade em 2023. Em nota, a defesa de Eurípedes Júnior disse que vai provar a inocência do presidente do Solidariedade, e o Partido Solidariedade disse que os fatos investigados são interiores à incorporação do PROS pelo Solidariedade, que por isso essa é a razão pela qual o partido desconhece toda essa investigação, todos esses atos supostamente cometidos pelo atual presidente, que agora está licenciado. Jairo. Valeu, Marina, muito obrigado pelas suas informações ao vivo de Brasília. E a gente segue, inclusive, na capital federal. O governo, inclusive, discute hoje os efeitos da estiagem no país, especialmente na Amazônia e também no Pantanal, onde as queimadas aumentaram quase 1000% este ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Eu vou conversar agora com a Thaisa Medeiros, que vai trazer para a gente também mais detalhes sobre esta discussão dos efeitos no clima. Um bom dia para você, Thaisa. Oi, Jairo, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no live. Essa reunião, então, que acontece hoje, da sala de situação que foi criada para acompanhar a situação do Pantanal e da Amazônia, ela tem o intuito, nesse primeiro momento, de pensar estratégias de prevenção e combate ao desmatamento e o enfrentamento das queimadas nos locais. Isso porque esse ano os dados de desmatamento e de queimadas já estão bastante altos. A gente acompanha alguns dados do Instituto, por exemplo, WWF Brasil, que registrou 880 focos de queimada, e com dados do INPE, o que significa um aumento de cerca de 900% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, diante dessa situação de agravamento dessa emergência climática, os ministérios aqui na esplanada dos ministérios aqui no Palácio do Planalto se reuniram na última sexta-feira e decidiram então por iniciar aí uma sala de situação para acompanhar toda essa questão. Essa reunião de hoje especificamente vai falar sobre a simplificação de normas para a contratação de serviços que possam ser levados para a região do Pantanal e para a região da Amazônia. O intuito é simplificar para conseguir contratar, por exemplo, brigadistas, aeronaves, helicópteros para levar insumos e as próprias equipes até os locais. Então, para isso, as normas vão precisar ser simplificadas para conseguir flexibilizar e levar essas equipes, então, para atuar na região nesse combate ao desmatamento e às queimadas que acontecem. Esse momento é bastante específico porque, segundo a ministra Marina Silva explicou no lançamento dessa sala de situação, não é comum que sejam registradas queimadas, incêndios nessas regiões nesse momento do ano. Acaba sendo mais comum no segundo semestre. Então, isso acendeu um alerta vermelho para o governo, que resolveu criar a sala de situação para acompanhar e atuar na gestão do risco e não no enfrentamento depois que o problema já se agravou. Esse foi o intuito dessa sala de situação, que tem a primeira reunião, então, hoje mais tarde. Volto contigo, Jairo. Thaisa, muito obrigado pelas suas informações. Agora a gente dá sequência falando sobre efeitos climáticos. Eu vou trazer um exemplo para você aqui. Aposto que, assim como eu, você nunca tinha ouvido falar que isso existe e que isso é possível. Um fenômeno chamado microexplosão destelhou escolas, postos de saúde, comércios e cerca de 1.200 casas em São Luís Gonzaga, cidade que fica no interior do Rio Grande do Sul. Quem vai trazer esses detalhes aqui para a gente é a Isadora Aires, que vai nos explicar, Isadora, que situação, que pé está a cidade e também um pouco como é este fenômeno. Um bom dia para você. Bom dia para você, Jairo. Bom dia para todo mundo que nos assiste. Esse fenômeno aconteceu, como você disse, na cidade de São Luís Gonzaga, cidade que fica no noroeste do estado. Além das casas destruídas, também foram destruídas escolas,
postos de saúde, estabelecimentos comerciais e até o prédio da Secretaria de Saúde, assim como um museu arqueológico da cidade, que é muito famoso naquela região. De acordo com a Defesa Civil do Estado, esse fenômeno ele foi classificado, como você disse, como uma microexplosão. O que significa? É o resultado de uma intensa instabilidade que se relaciona com uma frente fria estacionária. O que seria a frente fria estacionária? De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, é uma frente fria onde não ocorre avanço nem de ar frio, nem de ar quente. Esse fenômeno ele pode acontecer quando existem tempestades intensas, com muitas descargas elétricas, granizo e muita água na sua base. Essa chuva que caiu no sábado em São Luís Gonzaga deve continuar caindo aqui no estado durante essa semana. De acordo com a Metsul, empresa de meteorologia aqui do Rio Grande do Sul, o tempo não deve firmar. A gente deve ter aquele chove e para. Aqui em Porto Alegre, nesse momento, é o que a gente está presenciando, né? Choveu um pouco pela manhã, agora parou, mas o tempo não está muito aberto, daqui a pouco chove de novo. E isso deve ser o que deve acontecer em toda a semana no Rio Grande do Sul, especialmente na metade norte. Em regiões como a Serra Gaúcha e os campos de cima da serra, os volumes podem passar dos 200 milímetros em alguns pontos. Então a gente tem mais uma semana de chuva por aí, Jairo, todo mundo tem que ficar bem atento e se proteger. Exatamente, Isadora. Tem que lembrar de todos os cuidados, claro, quando possíveis, diante dessas situações. Impressionante, né, as imagens, né? Eu nunca tinha ouvido falar a respeito desse fenômeno microexplosão, né? Na prática é uma chuva com uma ventania muito forte numa região específica que causa condições para que haja, portanto, toda essa destruição. Infelizmente, mais uma tragédia climática no Rio Grande do Sul. Impressionante, né? Muitas coisas se concentrando por lá. Agora eu quero trazer para você uma notícia, uma das mais lidas até do site da CNN, sobre a atriz Lúcia Veríssimo. Ela falou sobre a invasão da fazenda dela, lá em Minas Gerais. O local, inclusive, depois da invasão, chegou a pegar fogo. A Daniela Malma vai contar para a gente os detalhes de como isso aconteceu. Oi, Dani, bom dia para você. Ei, Jairo, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. Exatamente, a atriz de 65 anos, Lúcia Veríssimo, postou nas redes sociais um relato do que aconteceu na fazenda dela, que fica numa cidade do interior aqui de Minas Gerais. Segundo ela, pessoas acabaram invadindo a fazenda durante a noite, os cachorros dela estavam à solta, correram atrás desses invasores e, segundo ela, durante essa fuga, essas pessoas, esses invasores, teriam jogado uma guimba de cigarro na mata, numa vegetação que já está seca. Nós estamos enfrentando um período de seca aqui no estado, então essa situação é extremamente perigosa e, de fato, essa guimba de cigarro acabou ocasionando o incêndio que atingiu a fazenda da atriz. Ela disse que essa fazenda ela é composta 45% de mata nativa, mata atlântica, vários lagos também dentro dessa fazenda, e eles fazem todo um trabalho de preservação do meio ambiente e proíbem as pessoas de entrarem na fazenda para caça, para pesca, mas que infelizmente as pessoas da região acabam sim entrando, invadindo a fazenda sem autorização para a realização dessas práticas. Segundo a atriz, eles contataram o Corpo de Bombeiros, mas a unidade mais perto da fazenda fica em Juiz de Fora. Eles demoraram cerca de 3 horas para conseguir chegar na fazenda. Durante esse tempo, a atriz e mais um caseiro tentaram controlar ali as chamas, acabaram ficando sem oxigênio, tiveram até alguns ferimentos no esôfago devido à inalação da fumaça, desse gás carbônico, né? Eles foram atendidos por uma ambulância, os bombeiros conseguiram controlar as chamas, mas boa parte da fazenda foi perdida nesse incêndio. Jairo. Olha, Dani, muito obrigado pelas suas informações, direto de Belo Horizonte. Sabe quando a gente recebe aqueles conselhos assim, olha, evite brigar no trânsito, você não sabe quem é que está do outro lado. Teve um casal que passou por um momento de sufoco, viu? A polícia procura um motorista que atirou contra um carro ocupado por um casal após uma discussão de trânsito que aconteceu na rodovia Castelo Branco, no interior de São Paulo. Vou conversar com o Renan Fiuza, que vai trazer para a gente os detalhes. E as imagens que viralizaram são impressionantes, né, Renan? Já existe, inclusive, bem o momento em que isso acontece. Um bom dia para você. Tudo bem, Jairo? Mais uma vez, ótimo dia para você e para todo mundo que está com a gente na CNN. Um baita de um susto. Imagina só, você está dentro desse carro e, de repente, por causa de uma briga de trânsito, um homem desce armado
aponta esse revólver para o carro e atira pelo menos 3 vezes. A sorte, Jairo, e o pessoal que assiste o Live CNN nesse momento, é que o carro era blindado, tá? Mas a passageira fica ali completamente preocupada, ela registra, né, com o celular o momento, né, desse disparo e, claro, ali, em meio a essa situação, ela aproveita também para acionar a polícia e dizer tudo o que estava acontecendo. A gente está falando do empresário Adriano Domingues, que para a justiça, nesse momento, já é, sim, considerado um foragido. Por quê? Contra ele recai agora um pedido de prisão preventiva. A polícia, inclusive, foi, no último final de semana, em alguns endereços ligados a esse motorista, inclusive foram até a casa dele, em Mariporã, que fica aqui próximo a São Paulo, capital, né? Chegando lá, ele não se encontrava no endereço, mas a polícia apreendeu cofre, apreendeu também celular, uma arma branca e apreendeu também o passaporte desse empresário. É claro que as diligências elas continuam para saber o paradeiro desse motorista, que aparece nas imagens descendo, né, do carro, inclusive a esposa dele também aparece nessas imagens que vocês estão acompanhando. Segundo informações que constam no boletim de ocorrência, esse caso aconteceu na rodovia Castelo Branco, ali próximo à cidade de Boituva. Eles teriam discutido em meio ao trânsito ali na rodovia, um teria fechado o outro e num determinado momento eles param no acostamento. Essas imagens que vocês estão acompanhando mostram um pouco do que aconteceu ali, né? O empresário descendo, discutindo, completamente alterado e disparando 3 vezes. Mais uma vez eu reitero aqui a sorte desse casal que estava dentro do veículo e que filmava tudo, é que o carro era blindado, Jairo. Bem observado, Renan. Infelizmente, apesar dessa discussão toda que a gente acompanhou, um momento extremo de violência, na verdade, felizmente, né, o carro era blindado e o pior não aconteceu, mas nem sempre a gente sabe, né, o que pode acontecer numa briga de trânsito, uma discussão como essa. Renan, muito obrigado pelas suas informações. Agora a gente segue falando sobre o noticiário policial, terminando de ver as imagens aí, né, do empresário que é procurado pela justiça. O policial do BOPE, que foi baleado durante uma operação no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, na semana passada, não resistiu aos ferimentos. Ao todo, 6 pessoas morreram na ação. A Raquel Amorim vai trazer pra gente mais detalhes ao vivo. Bom dia, Raquel. Oi, Jairo, bom dia para você, para todos que nos acompanham. O sargento Rafael Wolfgang Dias, de 37 anos, estava internado há 6 dias no Hospital Federal de Bom Sucesso, na zona norte do Rio, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. A morte dele foi confirmada na manhã desta segunda-feira. O sargento foi baleado no abdômen durante o primeiro dia de operação da PM no complexo de favelas da Maré, na zona norte da capital fluminense. A gente lembra que na última terça-feira, os policiais foram até as comunidades da Maré na tentativa de prender envolvidos em roubos de carros no estado e acabaram sofrendo uma emboscada feita por traficantes. E nessa troca de tiros, os policiais, o sargento Rafael Wolfgang Dias foi atingido e morreu, e também o sargento do BOPE, Jorge Galdino Cruz, de 32 anos. Como você disse, Jair, ao todo 6 pessoas morreram na ação. 2 policiais e 4 suspeitos de envolvimento em crimes, segundo a Polícia Militar. Essa ação no Complexo da Maré também gerou uma represália por parte de traficantes. A gente destaca ainda que na semana passada eles chegaram a bloquear importantes vias expressas da cidade, como forma de protesto pela operação realizada pela Polícia Militar. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, pediu explicações ao governador Cláudio Castro sobre os 2 dias de ação da PM na Maré. O sargento Rafael Wolfgang Dias, ele deixa a esposa e um filho. Ainda não foi confirmado o horário do velório e de sepultamento, nem o local onde vai ser realizada a despedida desse policial. A PM divulgou nota lamentando a morte de mais um integrante da corporação. O sargento Rafael estava no BOPE desde 2008. Volto com você, Jairo. Raquel, muito obrigado pelas suas informações. Agora é hora de falar de economia com a Débora Oliveira. Muito bem, a Débora já está aqui de volta com a gente. Vamos falar sobre outro assunto, né? Porque o Ibovespa registrou o pior desempenho entre as 26 principais bolsas do mundo este ano. E o dólar segue pelo mesmo caminho. Débora, quais são os motivos para esse desempenho tão ruim? Vamos lá, o risco fiscal aumentou bastante na última semana, né, Jairo? Inclusive, a gente já falava sobre isso, do impacto disso, inclusive na decisão
do Comitê de Política Monetária na semana que vem, o que já vem influenciando até o Boletim Focus, que foi divulgado há pouco. Foi o que a gente trouxe há pouco para vocês. E isso tem diretamente a ver também com essa piora do índice Bovespa. É claro que a gente tem um cenário externo, essa questão lá dos Estados Unidos, que deve continuar com os juros mais altos, pelo menos até o final do ano, isso acaba atraindo mais investidores para lá, Jairo. Se os investidores estão tirando dinheiro daqui do Brasil para poder colocar lá fora, porque o rendimento dos juros lá fora fica um pouco melhor, então a gente acaba tendo impacto no índice da Bolsa Brasileira também. Tem o efeito de inflação, mas no geral, na balança, como eu falei antes, na primeira entrada aqui com vocês, no nosso primeiro papo, pesa ainda o cenário local, o risco fiscal. E aí eu vou trazer vocês aqui na tela comigo para acompanhar esse ranking. Eu separei aqui alguns números, só para vocês entenderem como que a gente está aqui nesse ranking. Isso foi um levantamento feito pelo Trade Map que a gente trouxe aqui para vocês. Olha só, o Ibovespa hoje acumula uma perda de quase 11% no ano, Jairo. Só perde para quem? Para o México, que está acumulando perda de 9%, Indonésia 7,3%, a França 0,5%. E olha quem que está no oposto aqui acumulando alta, a Argentina, o índice Merval. Aqui a gente precisa fazer uma observação que tem também aquela questão ainda da inflação muito disparada no ano, enfim, que faz agora ter esse acúmulo aqui no índice na Argentina. Mas no Brasil, a gente tem aí uma perda significativa. Lidera o ranking o Brasil. Se esse ranking tivesse aqui invertido, a gente veria que está liderando esse ranking de maiores perdas acumuladas no ano, é a Bolsa Brasileira. Na próxima tela, eu vou mostrar para vocês aqui um dos motivos. Lembra que eu falei ainda há pouco para vocês? Se a gente tem investidor tirando dinheiro daqui do Brasil para poder colocar lá fora, a gente vai ter disparada do dólar, que também tem um impacto do risco fiscal, mas essa disparada do dólar significa que a gente está tendo um real desvalorizado. O real se desvalorizando, ele aqui só está perdendo para quem? Para o peso argentino, que é a moeda mais valorizada hoje no mundo, e depois o iene no Japão. Real é a terceira moeda mais valorizada no mundo hoje. Acumula desvalorização de 9,7%. Depois é que vem aí a Turquia com a lira, depois o peso mexicano, que aí já começa a acumular alta. Mas o real, então, hoje é a terceira pior moeda de rendimento no mundo e a Bolsa Brasileira é a que mais acumula perdas, ou seja, a bolsa mais valorizada no mundo. De novo, risco fiscal nessa balança, ou seja, o nosso cenário doméstico está pesando muito, essas incertezas, se a gente vai conseguir realmente cumprir com o arcabouço ou não, né? Ou seja, tudo isso traz insegurança para os investidores. Como que eu vou investir num país que ele não tem certeza se vai conseguir pagar ali as contas, se vai dar calote ou não? Isso é o que pensa os investidores, acaba afastando um pouco mais os investidores do Brasil. Impacta no dólar, os preços sobem, vem impacto na inflação, isso também gera aquele efeito em cadeia. A gente vê efeito disso no índice Bovespa. O dólar hoje abriu já, inclusive, com alta, a gente está vendo a moeda americana na casa dos R$ 5,40 e até o final desse ano, como eu mostrei no Boletim Focus mais cedo para vocês, não deve voltar para aquele patamar, viu, Jairo, dos R$ 4,80 que a gente chegou a ver meses atrás. Esse dólar a 4 e um pouquinho, como a gente estava vendo, a gente não deve voltar a ver pelo menos nesse ano. Ou seja, real continua ainda desvalorizado durante o ano todo. Muito bem. Débora, muito obrigado pelas suas informações. Até mais, Mário. Até mais.